Oi, gente, vamos ver se Ah, agora eu estou aqui. eu só te ouço. Você não me vê? Jura Não, eu, mesmo? eu te vejo, mas com a imagem congelada de novo. Gente, mas eu acho que eu vou ficar. Mas pelo menos assim, deixa eu perguntar se o pessoal me vê em movimento. Porque eu dessa vez estou me vendo em movimento. É, não, Que é para uma mim a coisa que não é tua sempre que imagem está acontece. carregando. Ela fica no carregando, Uhum, congelou, voltou, e aí? Povo, eu preciso que o povo me diga como é que eles estão nos vendo. Porque se eles estiverem me vendo, isso. aí vai assim, vai na fé. Na fé que todo mundo vai entender, entendeu? Ora, o povo já me vê sempre, não precisa me ver hoje. Não, a minha Eu tô cunhada está dizendo que congelada? não. A Andréia está congelada. Eu tô congelada, adorei. Essa Será que frase é é a ótima. convidada que fica congelada, gente? Mas isso é um problema, porque já me aconteceu antes, mas. Agora dividiu a tela, Dividiu a isso que ela tá tela. falando. Isso, que agora Mas aí eu tô congelada. Será que eu tô a congelada Andréia é estranha? O congelada. importante é saber como eu estou congelada. Se eu estiver Não, tá com uma congelada cara ótima sorrindo, tá como ok. sempre. Se eu estiver congelada torta, a gente não pode deixar assim, entendeu? Ah, Não, tem não tá imagem, mas torta, tem não. movimento. Que coisa Congelada. sensacional, gente. Ah, pode Atualizou ser, ele algumas atualizou configuração. configurações. E aí nessas configurações não atualizou por aqui, será? O teu, o Pois teu é, faz tempo que não atualiza? Porque o meu eu sempre atualizo. pois Eu já me é, eu não, aconteceu umas coisas eu estranhas. confesso que eu não sei quando foi a última vez que eu atualizei, não. Gente, olha a minha Ouvindo imagem, bem, tá na mas hora. Como imagem será que eu congelada. estou? Sem foco, Sem foco, embaçada. embaçado. Nossa, sucesso total. Tá, deixa eu sair. Deixa eu sair e tentar outra vez, hein, gente? Tá, Vamos isso, ver. me manda o convite. Vamos ver se agora. Gente, vamos ver se agora a gente faz o contrário. Então, a Andrea saiu e vai tentar entrar de novo. Vamos ver. Já aceitei aqui o convite dela. Tô aguardando. Tô até sorrindo. Agora eu estou eu Te me vejo vejo congelada. sorrindo. Eu fiquei sorrindo para garantir que o congelamento seria sorrindo. Tá Mas eu tô congelada, sorrindo. né? Tá Eu tô sorrindo e congelada. congelada. É, mas pelo menos eu tô sorrindo. Que loucura. É que isso já me aconteceu antes. E aí aí o contrário dava. Quando eu chamava, dava, entendeu? Só que a tua imagem não estava nem Exato, aí mudando. Isso que congelada é também. estranho. Eu tô É o achando isso muito convidado que tá ficando esquisito. congelado sempre. Gente, eu vou E eu fazer tô no 4G agora. Eu vou fazer um negócio aqui, eu vou. Congelou o sorriso, pelo menos isso, gente. É, por isso que eu falei. Ah, eu tô difusa. Sim, eu não quero estar difusa. Difusa é ruim. Se eu tivesse pelo menos focada, eu vou. Não, aqui pra mim a imagem não tá ruim. Mas está congelada, né? Tá Eu congelada, vou. Tá. mas. Eu vou tentar entrar pelo meu. A voz está sucesso, que ótimo. Eu vou tentar entrar pelo meu pessoal e vou ver se aparece, tá? O André Então pedindo uma tá. corrida, ver se aparece. Não, senão eu vou congelada, entendeu? Sério. Tá. Vamos lá. Gente, oi todo mundo. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem, gente? Congelei. Ó. Congelou, André. É impressionante, gente. Eu vou congelada, eu acho, sabe? Não sei o que É, acontece. acho que eu vou congelada. O problema é que da outra vez ficava congelado para mim, quando eu fiz com outras pessoas, é que assim fica muito esquisito, porque ficava congelado para mim, mas as pessoas me viam. Então, tudo bem, paciência, né? Mas só que ficava congelada, entendeu? Para mim, né? Então eu me sentia meio estranha, mas as pessoas estavam me vendo. Mas assim vai ficar tão esquisito, parece que eu tô fazendo um. Ó, a Flávia é linda, movimento. E eu aqui, assim, pá, só porque a gente passa batom, Dani, tá vendo? Bom, linda tu estás, tá tudo certo. Então, eu vou fazer o seguinte: vamos começar, a gente vai vendo, daqui a pouco a gente dá uma caída e volta. Então, se for o Então caso, a tá. gente tenta de novo, vamos ver se dá uma ajeitada nessa habilidade, também tem horário e tal. Se for o caso, a gente.
Aí depois eu te convido e vejo, a gente troca. Aí tu congela Então tá, e eu fico em movimento e vamos lá, tá? Porque vamos senão, meu Deus, começar então. vocês vão ficar aí como se eu fosse correspondente, sabe? Correspondente da rede de Correspondente notícias de algum outro internacional, lugar. Eu onde sou correspondente estamos? internacional e eu só pode aparecer a minha imagem, entendeu? Ninguém pode saber onde eu tô. Então vamos lá. Eu até Vamos esqueço lá. que eu não tô aí. Bom, gente, então, como eu tinha falado já, eu já tinha me apresentado. E agora que estamos através de outro Instagram, inclusive, então eu sou Andréa Pazzo, sou gestora de trabalho, professora, e fui professora da Flávia, e assim eu a conheci. Ela foi também me orientanda, e como eu já disse, mas como ficou excluído o vídeo, então eu faço questão de dizer, além de minha aluna, ela foi me orientanda, e também me deixou cheia de orgulho. O trabalho que ela fez foi lindo, e quando eu quis fazer algum assunto diferente, eu logo pensei nela para a gente falar sobre questões que geralmente não são abordadas, né? Alguém disse que eu sou Frozen. É Frozen, tudo certo. A vida segue, Frozen. Que ótimo. Então, ótimo, maravilhoso. Então, eu já, para situar as pessoas, que nem todo mundo conhece, então a Flávia é de Florianópolis, ela é caçula de 5 pessoas, é uma turma imensa que ela tem. Eu tenho a satisfação de conhecer o Fabiano e o Fernando, são os queridos. Conheço a Suzana também, todo mundo muito querido nessa família, então foi muito legal quando eu... E eu não tinha ligado a pessoa ao sobrenome, então quando eu descobri que vocês eram irmãos, já foi uma coisa muito diferente para mim, porque eu não tinha ideia, não tinha calculado isso. E a Flávia é formada em Direito, ela fez a pós-graduação no SESUSC, e foi lá que nós nos conhecemos, então, na pós. Mas uma coisa que eu acho bem legal quando te apresentar, e eu quero que você fale sobre isso, eu Uhum. sei que o direito não foi a tua primeira opção, né? Não, nunca foi, nunca foi. É, Muito pelo inclusive, contrário. começasse outras coisas, né? Então, Comecei. o que tu começasse até chegar no direito? Eu cursei 1 semestre e meio de serviço social e não aguentei a carga emocional do curso. Assim, ele é um curso muito pesado, muito político, o que é muito legal, mas muito pesado do ponto de vista emocional quando a gente tem essa visão assim de que o mundo não tá legal e a gente queria que ele fosse diferente, mas a gente também só pode botar um tijolinho quando precisa de uma construção inteira, né? Sim. Então eu não aguentei o tranco do serviço social, acabei largando, era na UFSC, o que não é uma decisão fácil, né? Largar uma faculdade pública, mas Verdade. não era a minha praia, não, enfim, acabei dando mais um tempo, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu entrei na UFSC aos 18 anos como servidora, e aí acabei protelando a questão da faculdade e fui resolver pelo direito aos 20 e poucos já. O É, que, na verdade, então, você lutou bravamente contra o que já vinha de casa, né? exatamente, Porque, exatamente, assim, no fim, você acabou indo para o mesmo ramo, para o mesmo, né? Para a mesma linha, mas, assim, ficando nas humanas, na exatamente, preocupação de humanas, né? Que eu acho que exatamente. isso mostra um perfil, né? E como Eu bem sei. dizem os meus irmãos, eu sou a menina dos direitos humanos da casa, né? Então, sempre tem, né? E isso é muito importante. Acho que talvez ter feito serviço social naquele começo e muito jovem tenha te mostrado algumas tristezas que depois, né, não pareceu a coisa certa a acontecer com seres humanos, né? Uhum. Então, isso também dá uma outra visão para quem faz o direito, né? Mas antes ainda tu ainda pensasse em fazer jornalismo, né? Que Jornalismo. O também jornalismo era o meu sonho de criança, era a faculdade que desde pequena eu dizia que eu queria fazer. Assim, eu tinha 7, 8 anos e eu já dizia que eu ia ser jornalista. todos, né, E... todos os prédios do lado de cá da Federal, todos aqueles prédios do lado de cá, Exatamente. nada dos prédios do lado de lá de Deixa esse pessoal do CTC, de CTC, saúde. CCS. Sensacional, fica todo mundo do lado de lá, é isso CCS eu mesmo, deixei para né? minha irmã. Isso, e aí, ó, e o resto do povo continuava lá naqueles ramos. Uma coisa que a gente conversou sobre isso, bom, a tua tens uma lesão medular de Uhum. nascença, né? Isso, Então, isso. é, esse começo para quando que tu acha que tu adquirisse consciência de uma certa dificuldade na locomoção? Porque é isso, né? É uma dificuldade na locomoção. Uhum, Tu isso. aprendesse a andar com quanto?
Eu não sei te dar essa resposta. Se algum dos Mas meus tu irmãos puder me engatinhava, dar a sabe? Se cola, eu engatinhava. engatinhei, eu passei por todo o processo. Eu comecei a andar com andador, tal, e aí depois eu parti para órtese e para muleta, né? Eu acho que chutando uns 7 anos, se algum dos meus irmãos puder me salvar aí, com uns 7 anos eu Mas comecei então com a já foi muleta, mais talvez um pouquinho avançado menos. mesmo e chegasse Foi, não não, e antes era andador, não chegasse a usar cadeira de roda. não, não, eu nunca usei cadeira de rodas, não. Então isso já muda É, bastante, né? Em relação a quem para já muda questões até muito a de questão da acessibilidade mobilidade. já faz Muda. muita Uhum. diferença, né? Muita, muita. O não se locomover com a cadeira de rodas é um diferencial muito grande em termos de acessibilidade, porque tu podes entrar em qualquer carro, qualquer táxi hoje, qualquer Uber, não tem essa preocupação. Ó, meu irmão dizendo aí que foi entre 5 e 7 Entre anos 5 que e eu comecei a 7, andar. é. Até Exatamente o porque que eu deve ter lembrava. sido, até porque deve ter sido um processo. Não é uma coisa assim, haha, né? Olha, Deus, primeiros Não, passos, olha, tá correndo. Não ia ser assim, é, né? exatamente. Era uma outra realidade. É, E nessa, então, como tu és a mais nova, já estava todo mundo uhum. lá, né? Então, dava Há para ser bem bastante tempo. mimada, então, dava para ser bem mimada por aquela turma toda, né? Principalmente os Dava e mais foi. velhos, E né? foi. Principalmente os meninos mais velhos, aí vem, olha que delícia o bebê para a gente brincar de boneca, né? E então, assim, eles te mimavam, de uma Mimavam maneira muito. geral. Eu fui muito mimada. Acho que eu ainda sou muito mimada. E mas isso foi, isso era uma coisa que, de algum modo, atrapalhou a questão de te dar independência, ou eles te mimavam com a ideia de que tinha que ter independência? Porque dá para ter uma vida muito fácil nessa tua estrutura familiar. Daria para ter uma Uhum, vida bem fácil, do tipo, eu fico sentadinha, pega todo mundo tudo para mim, todo mundo me leva onde eu uhum. quiser, mas isso não acontecia. Era assim, a ideia de de ser independente ou era da tua natureza? Eu acho que eu tenho uma personalidade muito independente, assim, a gente tem algumas brincadeiras entre os irmãos, assim, até em relação a isso, que se eu não tivesse a deficiência que eu tenho, eu provavelmente já teria enlouquecido a família inteira com a minha independência, assim, porque eu acho que a diferença de idade minha para os meus irmãos, eu ter visto, né, para minha irmã, que é a quarta filha, eu tenho 12 anos de diferença, para o meu irmão Fernando são 18 anos. Então eu estava sempre metida no meio de gente grande, né? Eu Nossa, mas é nunca fui muita muito de diferença. Para criança. mais nova é 12 anos. Para mais Ah, nova então. são 12, para o meu irmão mais velho são 18. Oi, Bea. A Maria Beatriz está aqui. Oi, Ela daqui a doutora. pouco tem uma live com a Marildo, então ela só veio aqui dar um oizinho para nós, assim, querida. Que Muito bom. obrigada, Bea. E isso eu acho que, bom, mas aí, claro, e aí tinha a infraestrutura que a família podia te Exato. proporcionar, né? Eu acho que isso também É, é muito diferente da realidade de muita gente, né? de muita gente, da grande maioria. Eu acho que o fato de eu ter uma família grande, uma família bem estruturada, com uma condição financeira bastante razoável, e o próprio fato dos meus irmãos já serem mais velhos, bastante mais velhos do que eu, eles sempre puderam apoiar muito na questão de me levar de um lugar para o outro, levar para fisioterapia, natação, escola. Então, essa estrutura sempre contribuiu muito com a minha independência, com a minha autonomia e com a própria mobilidade, né? E ao mesmo tempo não sobrecarregou os teus pais, né? Porque Não tinha um chegou a monte de irmão para fazer as sobrecarregar. coisas para ti, Exatamente, né? sempre tinha alguém de olho, né? Alguém levando para algum lugar, alguém fazendo alguma coisa. Então, nesse ponto, as tarefas eram sempre muito bem divididas, assim, né? Mas nunca teve essa coisa de senta aí que a gente faz tudo, não. Era fisioterapia todo dia, era natação 2 vezes por semana. Eu comecei a nadar antes de começar a caminhar. Com 11 meses, aliás, 11 meses não, desculpa, com 1 ano e meio eu nadava. É, outra. É, E a água Até te dá uma para mobilidade fortalecer. diferente também, Ai, né? gente, a água é diferente, né? É. Eu falo sempre assim, eu nadei até, eu nadei, enfim, eu nadei até 2 dias antes do Arthur nascer. Então, eu Uhum, nadei grávida de 25 meses, porque assim, o meu filho não nascia nunca, né? A minha gravidez não chegava nunca ao fim. Então, eu nadei muito grávida, as pessoas ficavam desesperadas, mas a piscina era o único lugar em que eu me sentia leve, em que eu uhum, não me sentia sentia naquele peso todo, baleias, assim, né? Baleias boiam, veja só, eu também boiava, né? E eu Uhum, lembro como isso faz diferença para quem tem algum problema de mobilidade, como uhum. aquele momento da piscina é um momento bem mais libertador
do que movimento em terra, Exatamente, né? exatamente, porque na água a falta da gravidade, essa coisa toda a gente caminha, o nadar é um esporte maravilhoso, né? É completo e é uma sensação de liberdade muito gostosa estar na água, seja na piscina, no Fora que tu mar. tinha que fortalecer tuas costas e fortalecer teus Exatamente, fora o braços, porque processo de fortalecimento, né? porque a musculatura do superior tem que ficar muito bem desenvolvida para sustentar Exatamente, o corpo, né? exatamente, Aí eles estão exatamente. dizendo que tu cavalgava sozinha no CTG, montada sozinha. Eu já estou em choque, eu ia morrer de medo se eu visse minha filha. Não, eu tinha medinho, eu tinha um Cara, medinho. ufa, tu ia com medo mesmo, mas tinha um Eu ia, medinho. assim, tinha uma Ah, já é coisa alguma coisa. inicial meio, não sei se eu vou, não sei, não vou, mas eu fui. Eu Nossa, ia, veja eu tenho bem, algumas eu já fotos cavalgando com eles e tal. tô te achando super corajosa, tá? Só para Não, constar, eu assim. sou, não, acho que não é nem corajosa, é meio sem noção às vezes mesmo. Oh, mas ó, foi útil, Sem medo entendeu? do Porque aí não perigo. tem medo. Não teve medo, né? No colégio, tu estudasse aonde? Eu sei que depois tu mudasse, mas tu começasse estudando onde? Eu estudei no Menino Jesus do terceiro período, né, que era o antigo pré, até a quarta série. Aí eu mudei para o militar, fiz da quinta ao terceiro ano lá. O teu Menino Jesus não era no Anexo Madre Afonso, era no Menino Era o Jesus anexo Madre ali. Alfonso. Ah, Eu um sou da lugar geração anexo. ótimo, super acessível aquele na Anexo Madre Alfonso, meu senhor. Gente, para quem não sabe, tem um colégio catarinense e era meio que nos fundos do colégio E catarinense isso é onde a gente tem o tinha TRT, né? o anexo, ali perto do tribunal, o Isso. anexo Madre Alfonso do Colégio Menino Jesus. Então não pertencia ao catarinense na época, e as pessoas, e ali era o Menino Jesus. E assim, era rampa em cima de rampa para chegar no Madre Alfonso, né? Escada atrás de Uma escada escada em também. cima de escada. Então, Aham. assim, ali como. E é numa época. Tu tens 30 e poucos anos, então, assim, nós não estamos falando de 5, 6 anos atrás. Oi, Érica, nós estamos falando de um certo tempo, tipo, no mínimo 20, né? Em que a situação era Bota bem mais de 20 aí. Eu estudei diferente. lá no anexo, foi de 94 a 96. Então, imagina, nossa, eu me formando, beleza. E aí, pessoal jovem, então, mas não era aquela acessibilidade toda. Então, Não, não como era. funcionava? No colégio? Eu não tenho tanta lembrança de dificuldade porque eu sempre fui a criança que se jogava. Eu me jogava literalmente, tanto que eu já me joguei de sofá, cortei queixo, levei ponto. Eu era essa criança, eu não era criança que parava quietinha, Então, tu porque não descia a dava para escada com a tua fazer. muleta e vamos à luta. É isso? Descia a escada de muleta e Era assim, vamos. se não era de muleta, era de bunda, era do jeito que fosse. E se Não cair de boca, tudo certo. A gente vê depois. É caiu, isso. levanta, depois resolve, entendeu? Tá. E depois, aí, claro, a educação física tinha Não alguma. acontecia, né? Não acontecia. Não havia nada Não, preparado. Tu não, a estudasse com educação alguém que física. tinha algum problema de mobilidade na tua sala? Não, na minha sala não. Eu lembro de uma menina que tinha nanismo em outra turma, e acho que isso. Eu não tenho lembrança de muitas crianças com deficiência nessa época, não. Daí no colégio militar era tudo térreo. O colégio era um colégio bem menor, e na época era todo térreo. Depois é que ele foi reformado e ganhou um segundo piso. Mas na época que eu comecei, acho que só quando eu estava no ensino médio é que ele ganhou o segundo piso. E aí, mesmo assim, a minha sala era sempre no térreo, era aquela coisa que todo ano eles já lembravam de colocar a sala no térreo, né? E assim a gente ia. Ele era bem mais acessível, né? Justamente por ser um colégio menor também, era bem mais E aí fácil. todo mundo cuida mais também, né? Aí as pessoas acho que cuidam mais também, porque rola um carinho um pouco maior também, embora fosse colégio militar, mas acho que as pessoas se cuidam mais umas das outras em colégio menor. Eu sempre tive essa sensação, assim. É aquela coisa de todo mundo conhecer todo mundo, saber nome, de que turma é, todos os professores conhecerem e tal. A Então Fabiola está é dizendo um aqui que clima aí tu mais ficava familiar. na biblioteca, na hora da educação Exatamente, física e biblioteca. Ai, que exatamente, era a sacrifício! biblioteca. Tô te vendo, Chato. bem feliz Não, mesmo. É, chateadíssima eu ficava, bem, chateadíssima. bem triste. E Ai, aí eu já olha emendava só. o recreio, e do recreio eu esquecia de voltar para a sala, alguém tinha que me chamar, era assim que acontecia. E tudo funcionava, né? Que beleza. E aí eu sei que fizesse um concurso público para federal, Foi, não para a isso. universidade, né? Que Uhum. cargo que era? Era Eu ia falar técnico judiciário, era assistente administrativo, aqueles concursos da federal, assistente de nível administrativo, médio. de Isso. nível médio. E aí tu trabalhasse, aí claro, aí eles tinham que te deixar no térreo, enfim, ou não.
Sim, sim. Normalmente, sim. Eu fui lotada na época era Departamento de Recursos Humanos, né? Ele mudou de nome várias vezes, mas a minha lotação permaneceu a mesma de 2004 até 2015, quando eu saí de lá para ir para o TRT. Tu já saísse de lá Foi sempre pulando lá. para o TRT. Então Para o TRT, foram os teus dois trabalhos. E os aí, meus antes da dois gente chegar no empregos. TRT, até na questão, assim, primeiro, tu já tinha a impressão de que tu ia fazer um outro concurso público, ias fazer um outro concurso público depois de formada. Ah, ou era, eu quero trabalhar com direito do trabalho e então eu vou fazer o concurso para o TRT, ou em algum momento, pois é, a Dani, eu acho que ela te conheceu na Universidade A Federal. Dani nos conheceu, nós nos Ela conhecemos na apareceu aqui, UFSC, a gente trabalhou juntas, a Dani é minha exatamente. maravilhosa assistente de Dani, audiência, minha meu querida, anjo. Então, ela disse que tu é, mandava na RH, tô só vendo. Ixi, que que beleza. nada. Mas, então, voltando para a vaca fria. Então, deixa eu primeiro te perguntar o seguinte, na faculdade o direito do trabalho te Uhum. interessava? Eu gostava bastante, era uma das matérias que eu gostava, mas não era a matéria que mais me fazia brilhar os olhos, assim, era a faculdade, eu fui do direito da criança e do adolescente, direito do consumidor eu gostei bastante, a parte de direito internacional me agradava, o meu TCC foi em direito internacional, mas sempre tudo que fosse muito ligado a pessoas, assim, muito diretamente no aspecto mais humano possível, assim, menos Ou letra da seja, lei e mais pessoa, né? sem direito administrativo, tributário, esses Isso, muito. O processo está lá e nós estamos aqui bem longe do processo, sem exato, essa. exato. Eu sempre quis estar muito próxima de quem está envolvido no processo, assim, Sim. E aí, então, claro, é porque o direito do trabalho, eu costumo, claro, eu sempre puxo para minha abraço para minha sardinha, mas eu costumo dizer que é mais ou menos como algumas comidas. Você não foi corretamente apresentado. Entendeu? Você às vezes não foi corretamente apresentado para o direito do trabalho, então você acha que não gosta de direito do trabalho, porque não te apresentaram direitinho para o direito do trabalho. Às vezes, assim, a Universidade Federal, a nossa, a UFSC, não tinha essa vocação para o direito do trabalho, por exemplo. Então, assim, às vezes era. Eu lembro que quando eu fui professora substituta da Federal, era assim: você vai dar direito do trabalho para ciências contábeis. A doutora Lília Abreu dava direito do trabalho para ciências uhum, contábeis, gente. Então, assim, eles tinham uma desembargadora dando aula no Ciências Contábeis. Eu achava um super privilégio, sabe? À noite era o doutor Humberto Grilo. Então, uhum, o que que eu fiz? Aluno ouvinte à noite, né? Para fazer as aulas do doutor Humberto Grilo, que não sou boba, depois ele foi meu orientador. E eu acho que isso, claro, mas quando eu cheguei em Direito do Trabalho, eu já trabalhava no escritório com Direito do uhum, Trabalho. Então, me era necessário. Então, ainda que, mesmo que eu não gostasse dos professores, isso ia ser meio tipo azar o teu, vai ter que estudar igual, entende? E não foi uhum. o que aconteceu. Até assim, acho que eu assisti à noite com o professor Humberto, meu Deus, né? Meu amo senhor. E eu tive a sorte de ter o professor Hegel dando aula de processo do trabalho, que ele era um juiz aposentado do Rio Grande do Sul, apaixonado por processo do trabalho. Então, não era alguém do processo civil que ia dar processo de trabalho. Ele era do processo de trabalho. Então, acho que isso também faz diferença. E aí, quando você gosta de pessoas e tem o professor certo, eu acho Uhum. que isso vai mudar muito, porque direito do trabalho é o direito das pessoas também, né? É assim, é como o direito do consumidor, é como, né, o direito civil na sua essência, é o direito das pessoas, né? O Sérgio, eu tenho uns alunos, filhos aqui. Então, aí depois, Sérgio. quando tu fizesse, o Sérgio é um fofo, quando fizesse o concurso em 2015, já estava formada. Já, na verdade, o concurso eu fiz um pouquinho antes de me formar, foi mais ou menos, eu acho que 2013, porque eu entrei em 2015 já no final da validade dele, então acho que o concurso em si foi 2013. Foi o tempo certinho de eu me Ah, formar, ficar um tempinho ainda na UFSC, eu me formei em dezembro de 2014, permaneci mais um semestre na UFSC, e aí dia 7 de julho de 2015 saiu a minha nomeação para o TRT. É uma data bem teu marcante porque era aniversário irmão. da nossa avó. Então teu irmão está dizendo que o Hegel era excelente professor, o que nos torna idosos, todos nós, porque ele está aposentado faz uma vida. E a gente teve aula com ele, entendeu? Ele era excelente nessa coisa de. Eu lembro que ele torcia para o Inter, e ele falava muito sobre isso, como todos os torcedores, né, que estão muito apaixonados pelo seu time. Mas ele tinha essa coisa do processo do trabalho, que eu achava uma coisa muito legal, da pessoa ser apaixonada por essa parte processual do trabalho, né? Nos teus Uhum. concursos, nos teus. Bom, quando chegasse no TRT,
teve aquele, ai que legal, é isso mesmo? Do direito do trabalho? Te deu um estalinho do direito do trabalho? Eu acho que Ou foi só deu. depois da pós mesmo? Não, eu acho que deu porque foi a primeira vez que eu passei a trabalhar diretamente com o direito, né? Porque na UFSC o cargo era nível médio e era uma área muito administrativa e RH e tal, então não era uma coisa muito mecânica que não mexia em processo. E eu, como não fiz nem estágio, nada, eu não lidei com processo durante a faculdade, né? Foi só a hora que eu entrei no TRT mesmo, e aí trabalhei primeiro em Videira, a Aninha está comentando aqui. Eu fiquei um mês em Videira, que foi para onde eu fui nomeada. Foi um baita susto também, porque era uma cidade também zero acessibilidade. O prédio do tribunal lá é acessível, mas a cidade é terrível. Ela é morro sobe, morro Ai, desce. Videira, sim, sim, ela é muito difícil de andar, né? E ainda são Ela é bem cidades com complicada. algumas cidades ainda tem muito paralelepípedo, muita lajota, então tem muito desnível Isso. para subir na calçada, as calçadas também não são boas, né? A mobilidade lá era bem ruim, assim, mas ok, porque foi pouco tempo. Agora, se eu tivesse que ficar mais tempo lá, provavelmente eu ia ter tido Ia passar alguns trabalho. probleminhas. Porque E era uma cidade complicada nesse sentido. os dois concursos que tu fizeste, tu entrasse pelas cotas? Os dois foram pelas cotas. O da UFSC em 2004, eu passei em primeiro lugar na época, recém saída do ensino médio, fresquinha, né, na É, cabeça, e inteligente, porque senão não tem o que salve. e no nosso eu já fiquei mais pro final da lista, assim, eu não lembro qual foi a colocação, mas eu fui chamada mais no final, mas também na lista de PCD. E o que que tu achas da cota? Tu acha É uma importante? coisa. Que é necessária Acho. ainda? É necessário, é importante, porque assim, eu sou uma exceção enquanto pessoa com deficiência, que estudou em colégio particular parte da vida, que quando deixou de estudar em colégio particular, continuou num colégio que era rede pública ou militar, mas que era de uma excelente qualidade, um nível muito mais alto do que o nosso ensino público de maneira geral, infelizmente. E fora a questão de estrutura familiar, eu nunca precisei trabalhar. É, eu nunca precisei fazer estágio durante a faculdade, então eu também, basicamente, eu estudava e trabalhava, né? Mas era muito mais leve do que ainda ter que fazer estágio e se virar porque precisava de dinheiro. Se eu tivesse que diminuir, desculpa, a minha carga horária no trabalho não era um problema, porque eu tinha a estrutura familiar em volta que não me impedia de fazer isso. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas com deficiência, né? A gente sabe que aquilo que a gente estava conversando agora, as calçadas, as ruas não têm estrutura, então as pessoas não conseguem circular com a liberdade que elas precisam, né? Com a estrutura que elas precisam, e sair de casa para muitos já é um grande sacrifício, né? É que aí depende, porque Então, assim, a dependência das outras a pessoas dependência das outras pessoas, é exatamente. maior, né? Me Uhum, parece assim, para quem não tem, porque quando a gente fala de condição, da tua condição econômica e econômico-social, a gente está falando de uma condição cultural e educacional também. Então, uma uhum, coisa que a gente percebe que muitas vezes a falta de instrução formal faz com que alguns pais, no afã de proteger o filho que tem alguma deficiência, essa super proteção enquanto ele está aqui comigo, ele está seguro. aham, Então, não vai fazer, não vai sair de casa para fazer isso. Eu não vou ensinar esse guri a pegar o ônibus e o outro. Ele não tem outra opção, porque eu não tenho como levá-lo a lugar nenhum se ele não for uhum, de ônibus. Então, e aí tem, claro, para casos mais avançados, que tem o recebimento de um valor ridículo da Previdência, mas enfim, esse valor existe. E aí, essa ideia que a gente tem de que assim, daí é só levar e aí ele pode estudar. A gente sabe que não é assim. Que uhum, depois de 2, 3 meses, 6 meses, um ano, a criança sempre passando trabalho para subir a escadaria do colégio, porque não tem uhum. acessibilidade, ele chega em casa e diz, eu não vou mais. Exatamente. Eu não quero É, mais ir porque eu não sou obrigado a passar por isso, entendeu? E diz assim, isso não até quero me ser lembrou. diferente, e não tem ninguém para dar estrutura sobre isso, né? Uhum. Isso me lembrou uma experiência que eu tive na própria UFSC, quando eu fiz a graduação lá, tanto no serviço social, quanto depois um semestre que eu ainda tentei de biblioteconomia quando eu saí do serviço social. É, o serviço social tinha salas térreas, era tudo ok, só que a distância do estacionamento para a sala de aula era razoável, e assim, tinha uma vaga de deficiente exatamente na frente, ali da entrada do socioeconômico, e aquela Isso. vaga estava sempre ocupada, e sempre por alguém que não deveria estar ocupando. Então esse já é um obstáculo
que por mais que eu estivesse lá indo com o meu carro, com a minha estrutura financeira, familiar, toda bonitinha, se eu chegava lá e eu não tinha onde botar meu carro, o que que eu ia fazer, né, para chegar na aula? Então era um tal de chegar na aula atrasada, porque tinha que procurar vaga em outro lugar, estacionava longe, tinha que ir caminhando com bolsa nas costas, que é um peso que, querendo ou não, atrapalha. E depois, na experiência da biblioteconomia, foi um pouco pior, e eu ironizo muito isso, porque o prédio da Bíblio, ele fica no Centro de Ciências da Educação, o SED. Nossa, ele E o fica muito SED, longe da biblioteca. e o SED não tem sala de aula térrea, Não tem. e não tem elevador. Até hoje, não, nada mudou. Não, Era onde eu não, votava, o nada SED. mudou. É. Isso foi entre 2007, mais ou menos. E eu tinha que subir escada para ir para aula. E ok, eu consigo subir escada agora, e aí um cadeirante que quer estudar biblioteconomia faz o quê? E, inclusive, são normalmente esses cursos que têm vaga. Sim, Porque são cursos, né? São os cursos que têm vaga para aprovação, né? Não são sim, cursos super difíceis de entrar e tudo mais. Aí a pessoa acaba optando por um desses exatamente. Ainda tem e isso, que às depois não vezes a consegue pessoa escolhe o estudar. curso menos exato. Até Chega alguém lá e escreveu não encontra aqui, a sala, né? eu eu acho que é mais ou menos nessa nossa linha. Eu acho o concurso público uma coisa maravilhosa. Acho Uhum, assim, a democratização, a possibilidade do acesso sem distinção de nenhum tipo, de gênero e de, né, todas as questões que a gente tem conversado. E o concurso público democratiza, e é no serviço público que a gente tem que começar, por saber que na iniciativa privada isso poderia ser uma questão, né? O serviço público é que tem que dar o exemplo e fazer o concurso com essa possibilidade. Porque uhum, foi muito depois de no concurso público ter isso que isso se passou a ser cobrado na iniciativa privada. exato. As E cotas ainda é passaram a ser extremamente cobradas falho, né? e porque é muito difícil. É muito difícil. Bom, para quem eu convido a assistir a minha live sobre como eu virei juiz do trabalho, uma das questões que foi muito importante para mim foi a questão da contratação de deficientes por algumas Uhum, empresas, e algumas empresas não queriam contratar, e aquilo era uma coisa que me perturbava imensamente. E eu sei, tem empresas que falam, mas é difícil contratar, tem deficiente, não tem capacitação. Exatamente, vamos capacitá-lo. Eu acho tão uhum. absurdo falar um negócio desse, sabe? O deficiente não é capacitado. Capacita. Se Capacita, você não vai fazer exatamente. uma Ele não é sem qualificação, capacidade, né? ele só não está capacitado, mas ele não Exato. é que ele é incapaz, né? Então a gente Aham, pode fazer isso. Na verdade, é problema de todo mundo. Tem que parar de achar que é problema de um ou de outro. É problema de todo mundo. E também não é problema só do setor público. Até porque, uma vez capacitado, a competência é essa. E se não for competente, vai sair por uma outra questão que não tenha nada a ver com essa questão da exato. acessibilidade, da mobilidade e tudo mais, né? Mas por isso que eu acho que no caso do concurso público a gente tem isso como uma coisa bem importante que pode ser considerada e ainda assim, não somos capazes de preencher toda a necessidade de Uhum, portadores de deficiência, eu tenho certeza disso. A gente tem uma história, esse negócio da vaga, aquela única vaga do socioeconômico, que eu lembro uhum, muito bem daquela única vaga. Eu tenho uma história muito boa sobre essa única vaga. Quando eu ainda estava na universidade, mas já no final do curso, da sétima fase em diante, tinha um presidiário que fazia algumas disciplinas conosco. Gente, eu era super tapada, eu levei muito tempo para perceber que ele era presidiário, tá? E um policial junto, ou seja, eu não percebia nem o policial cuidando dele, nem ele. Nossa, eu era ótima. E aí, ingenuidade até, né? E ele era um cara, ele era mais na dele, naturalmente, né? E depois mudou o regime dele. Então ele passou aí sozinho, né? Que aí o regime na progressão de pena, ele passou aí sozinho. Não sei qual era o problema, nunca soube, nem quero saber, entendeu? Isso não me diz respeito. Ele estava pagando a pena à sociedade. E ele fazia algumas disciplinas comigo. E a gente teve uma vez uma aula de direito administrativo, e que era uma aula mais para o final, e um colega chegou atrasado, e ele chegou ainda depois desse colega, mas logo em seguida, sabe? Aquele colega que precisa chegar para a chamada, entendeu? E o uhum. colega, então, presidiário, chegou logo em seguida. E aí esse colega sentou, quando teve a chamada, ele respondeu o nome dele, pegou as coisas dele e foi embora. Assim, 5 minutos depois ele voltou e sentou de novo com uma cara horrível, uma cara de morte, assim. E a gente, assim, cara, por que ele saiu e voltou? E aí o nosso, então, aluno presidiário começou a rir. E aí todo mundo ficou naquele quintal. Resumo da ópera, ele tinha, quando ele viu que esse nosso colega parou na vaga de deficiente, nosso colega parou na vaga de deficiente, né, Flávia, porque ele estava com muita pressa, porque ele estava atrasado. Ele trancou
o carro do nosso colega com o carro dele na vaga de deficiente, porque ele sabia muito Eu bem já que ele não fiz era um isso. deficiente. Então ele trancou o carro e foi para a aula. E aí foi a parte interessante, porque, claro, além dele ser presidiário, ele era um cara bem grande, então é claro que o nosso colega não reclamou na dica de nada, esperou até acabar, e aí na saída o nosso colega presidiário passou por ele e falou: nunca mais pare numa vaga que não lhe pertence. E aquilo foi um negócio, assim, que foi sensacional para nós. A gente viu, assim, a bondade em todo mundo, né? De algum Aham. modo. Então, assim, a gente não sabe que crime ele tinha cometido, o que tinha acontecido, mas naquele dia, a gente achou ele um cara muito melhor do que o nosso outro colega, Sim. sabe? Porque ele fez algo que talvez muita gente já tinha vontade de fazer, né? Já tinha tido vontade de fazer, e a gente percebe isso. Claro, o número de vagas é ridiculamente insuficiente na maior parte dos Uhum. lugares. Era pior, né? Acho que isso também melhorou bastante, né? Sim. Mas assim, e tu diriges desde sempre? Desde os 18. Eu fiz 18 e tirei a minha carteira de motorista logo em seguida, e a partir daí, É vida. adeus, adeus E aí limite. vamos aproveitar e dar um recado para as pessoas que têm vagas de deficiente nos seus estabelecimentos e que querem proteger a sua vaga, Flávia. Vamos dar aquele Não o recado daquela faça sua como situação. cone. Isso, então diga, não coloquem cones na vaga de deficiente, porque como é que o deficiente vai tirar os cones, minha gente, para Gente, parar na não vaga? existe lógica nisso, assim, eu acho que a cabeça, a ideia de quem faz é a melhor possível, assim, a intenção, mas a ideia é péssima. É péssima porque eu vou ter que descer se eu estiver sozinha, retirar o cone, voltar pro carro, botar o carro na vaga. Só Imagina se tu fosse que, uma cadeirante. Imagina se tu fosse uma exatamente, se eu cadeirante. sou cadeirante, o que que eu faço para tirar o cone da vaga? Eu não tiro, né? Não. A, a Aninha tá aí para me ajudar nisso, ela tá aí assistindo a live e pode conversar com a gente sobre, mas assim, é completamente sem lógica. E eles partem, na verdade, do princípio, quando eles fazem isso. Olha, ela tá dizendo atropelamos os cones, é uma estratégia. É o que eu acho. Eu super É, acho. Atropela o e, cone. e assim, isso ainda é uma questão muito relacionada ao fato de que eles vão achar que a gente vai chegar acompanhado e de que o deficiente não vai estar dirigindo o carro, entendeu? Que eu já passei por situações assim, eu já Ah, claro. estacionei Então no o shopping, motorista vai saltar e tirar o cone para transportar exatamente, o um deficiente deficiente que vai depois. estar no banco do Claro, carona, exatamente. claro. O E que é a tua motor, história do a pessoa com shopping que as tuas deficiência não vai amigas estar sozinha dirigindo, não, isso nunca, não vai jamais, acontecer. isso jamais vai Exato. acontecer. E aí as tuas amigas saltaram e aí depois e aí elas até tomaram um xingão porque estavam A ocupando gente a levou vaga de uma deficiente. bronca do segurança do shopping por estar. Aliás, não foi de segurança, desculpa, foi de uma pessoa que estava chegando também numa vaga, porque a gente estava usando a vaga de deficiente. Aí quando eu desci, perguntei qual era o problema, a pessoa ficou super Ai, envergonhada. Eu falei, porque eu gente, não pensei que a pessoa com deficiência está dirigindo. Eu falei, mas eu fiquei com que pena dele, pena. sabia? Eu te confesso que eu fiquei com pena dele, porque eu consigo entender o raciocínio da pessoa. Por quê? Porque ele faz parte de um raciocínio muito comum ainda. Sim, Ele sim, faz parte de um raciocínio comum. É uma tristeza, mas ele faz parte ainda de um senso comum de que a deficiência significa uma inaptidão dependência. mesmo, uma dependência, uma impossibilidade. E aí eu imagino que Exatamente. alguns lugares tu não vais. Tem lugares Não, que tu já decidiste que tu não vais? Assim, tipo, uhum, o lugar é já, bacana, mas eles não fazem nenhuma questão de ter já. acessibilidade, então Uhum. é. Como eu tenho a questão de que eu caminho de muleta e para mim isso facilita muito as coisas, eu faço uma primeira tentativa. Quando é, por exemplo, aniversário de algum amigo, de alguém próximo, eu faço a tentativa e dou o recado. Quando eu estou no estabelecimento, digo, olha, não tá legal, assim, não tá dentro da regra, não era para ser assim, tem que ajeitar isso. E aí, depois da primeira vez, eu não vou mais e eu avalio negativamente em rede social, em TripAdvisor, em Google e no que tem para fazer. Eu avalio negativamente, eu informo que não é acessível, eu faço tudo que eu posso para que a pessoa tome consciência da necessidade de adaptação, assim, né? Eu tento explicar, conversar, dizer, olha, existe lei para isso, vocês não podiam estar assim. A gente, na verdade, não entende por que que tá, porque é aquilo, a pessoa não tinha que ter sido autorizada nem a construir, a prosseguir com a obra se ela não está de acordo com as regras de acessibilidade, né? E às vezes Mas a questão de da algum jeito consegue. empatia, a questão da empatia, né, que eu sempre falo, ela é complicada para algumas pessoas, né? E às vezes a gente, por não ter nunca passado, por isso que eu estou te falando, assim, é tão difícil você pensar como uma pessoa que tem
com uma deficiência, que é o que o teu irmão está falando Uhum. aqui. Então, você Isso, conseguir eu se li ali colocar. rapidinho. Às vezes você não teve ninguém na sua vida, ninguém próximo, e você não prestou atenção, de fato. Uhum, Eu te digo, por exemplo, assim, eu comecei a prestar muito mais atenção na vida dos cadeirantes quando eu tive filho. uhum, Porque as calçadas de Blumenau, elas não eram para carrinhos de bebê. E o carrinho de bebê é um carrinho, né, que muito se assemelha. E eu há ficava uma cadeira de pensando rodas. como que essas pessoas. Era uma época que eu botava a boca no mundo e falava, gente, como que essas pessoas não se organizaram ainda para botar a boca no mundo? Porque isso é o fim, mas é que aí que tá. Aí realmente, quem tem que fazer as coisas somos nós, que não Uhum, temos a deficiência, e prover. Porque, claro, né, assim, é só o que faltava. Eu me lembro que tinha lugar que, tipo, da pessoa desistir, dizer, ai, cara, eu não vou subir com o carrinho aqui aham, do neném. Porque não tem criança nem dormindo, não é balanço isso aqui. Isso aqui é um atentado, sabe? E a gente uhum, percebe como isso, alguém que falou da questão de rampa, a pessoa fica tão sem noção que ela diz assim, eu vou botar uma rampa. Tem rampa que eu vejo para subir na calçada, que é impossível a cadeira de uhum, rodas subir naquela rampa. uhum, Assim, a rampa, ela faz quase 90 graus. Assim, parece, assim, cara, então nem põe, sabe? Se é para colocar desse aham, jeito, então nem ponha, porque, mas a gente vê falta fiscalização, eu acho, Flávia, porque esses estabelecimentos estão lá, estão funcionando, e uhum. eles estão com essa porcaria de acessibilidade e não aconteceu nada. Eu acho que falta a gente também denunciar para os órgãos competentes, e aí falta essas denúncias serem apuradas, falta tudo isso, assim. E falta eles entenderem que a gente é público também, né? Que a gente é público, que a gente é frequentador e que a gente tem poder de influência também sobre outras pessoas para deixarem de frequentar os lugares, né? Sim, em É, Blumenau, a Simone está falando, Blumenau eu acho uma vergonha, o shopping de Blumenau não tem elevador até hoje, entendeu? E aí, para chegar no segundo andar com carrinho, cadeira, tem uma rampa, mas a rampa é imensa, porque, claro, ela dá muitas voltas, muitas curvas, né? Então, ela é gigantesca. Assim, é óbvio que aquilo não é acessível, sabe? Assim, a está gente tem um decidido que quem exemplo vai ao shopping muito Toy Market fica triste. no térreo, fica no Uhum. térreo. Aqui em Floripa, de um lugar que eu amo e sou frequentadora assídua e que infelizmente tem uma acessibilidade péssima e só há poucos anos é que eu fui descobrir uma alternativa de acesso. Eu não sei se ele ainda está na live, eu vi ele entrando, o Thiago Mates, querido, se tiver Ah, aí ele me dá um apareceu. oi. O Thiago trabalha no SIC, e era o nosso teatro Ademir Rosa. E o SIC tem uma acessibilidade desastrosa. A gente entra por aquela rampa É que gigante aquela que rampa dá não tem fim, né, voltas, né? também. Aquela Ela não tem rampa que não fim. acaba nunca, aquilo é exaustivo para subir. E durante muito tempo eu achei que aquela era a única alternativa de entrar no teatro. Até o dia que o Thiago, trabalhando no SIC, me apresentou a entrada alternativa lá por baixo, pelo térreo. Existe? Existe, ela Ó, existe. É uma porta que eles abrem, uma porta de correr, nos fundos um pouco do teatro. A gente sai por uma lateral que dá perto do estacionamento e abre aquela porta, é a porta de saída dos espetáculos, a porta que dá direto para a rua. gente, não Eles tinha abrem nem aquela porta ideia. e eu entro ali. Aquela é a alternativa se eu quiser assistir um espetáculo na primeira fila, ou nas filas mais de baixo, ou se um cadeirante quiser assistir o espetáculo da primeira fila, porque ele só tem como opção um cadeirante assistir na primeira fila, ou lá em cima, depois de subir toda aquela rampa, naquela fileira lá no alto, com um vidro na frente, que é Sim, péssimo. Eu sim. assisti um espetáculo ali e foi horrível. E aí, com o Thiago, justamente aquilo que a gente estava falando da empatia, que foi uma pessoa que, como funcionário, enxergou alguém lá que precisava de um facilitador, né? E aí ele me disse, vem, a gente entra por aqui. E hoje, toda vez que eu vou no SIC, eu compro as fileiras de baixo, até porque eu gosto de estar mais perto do palco, e entro por aquela porta lateral. Mas se não, a pessoa com deficiência só tem a alternativa de estar lá em cima ou lá embaixo. Inclusive ela está dizendo aqui, eu também acho, tu é a pessoa que mais frequenta o SIC até hoje que existe. Então, assim, eles realmente já Evelyn, deviam né? te carregar no colo até a tua cadeira, se quer saber, tá? É isso que a gente acha. A gente acha que tu devia ir no colo pro SIC, que a pessoa vive no SIC. Eu sou da época, a gente ia muito ao cinema do SIC, né? Havia um tempo que a gente ia ao Nossa, cinema do SIC, filmes ótimos passavam lá, os alternativos delícia. passavam lá, Filmes né? nacionais, Ótimos, filmes europeus e tudo aquilo. E viajar. Aí vamos falar no seguinte: adoro. tem as viagens pelo Brasil, né? Lugares que têm as suas dificuldades, e tem as viagens para fora. Uhum, Quando em alguns lugares que eu mesma vou, hoje em dia eu tenho esse, a gente vai apurando o olhar, né?
Então, assim, na Itália, por exemplo, andar em Roma é um desafio, Uhum. porque realmente, assim, a coisa é toda muito confusa e tem muito sobe e desce, a parte turística não tem acessibilidade. O europeu não tem assim, se a pessoa precisar, ela chama alguém e aí eles vão dar Aham. um jeito. Foi isso que eu percebi em vários lugares. Então, se a pessoa precisa de ajuda, ela tem que chamar. Não existe um lugar preparado para isso. Uhum. Mas se a pessoa precisa, ela chama. Até eu vi assim, na Capela Sistina tinha um sujeito empurrando uma cadeira de roda. Era uma pessoa que trabalhava no Vaticano que estava empurrando uma cadeira de roda, entendeu? E fazendo Uhum. todo mundo sair da frente. Mas aquilo não estava preparado para ele sozinho. Os corredores Uhum. são estreitos, claro, são prédios históricos, você não pode, né, dizer assim, não, sabe o que é Atenas, o Panteão, tem que se adaptar. Não dá, porque os gregos não fizeram assim, né? Então, assim, lá em Aham. cima a construção em si, né? E algumas viagens, assim, eu conheço gente que deixa de ir a Jerusalém, né, a Terra Santa, porque morre de medo de chegar lá e, na verdade, não conseguir fazer nada, ficar dentro do ônibus enquanto todo mundo salta para ver tudo. Então, assim, Uhum. existe, assim, por exemplo, aplicativo, ou existe site já que fale, olha, tal lugar, a acessibilidade é assim, tem esses passeios que dá para fazer, dá para contratar isso aqui. Isso já existe para outros países, por exemplo? Existem sites e aplicativos, tanto uma coisa quanto a outra. Eu não vou conseguir lembrar os nomes agora, mas eu sei que eles existem. Eu não sei se é aonde ir um deles. Aninha, acho que talvez me ajude também aí com os nomes de aplicativo. Mas existem já alguns que falam sobre viagens acessíveis, especificamente blog. Eu sei que se jogar no Google e procurar, vai encontrar. E eu sei que tem um aplicativo que avalia estabelecimentos. Assim, eu não sei se há viagem em si, mas ele faz esse trabalho que a gente estava conversando antes de avaliar o estabelecimento e dizer se é acessível ou não. Eu acho que o nome Eu do acho que aplicativo é Onde Ir. porque isso é bem importante, né? A pessoa já tem um lugar para procurar, porque às vezes, assim, isso faz parte da tua escolha, não faz? Faz porque a gente precisa saber o que vai encontrar, né? Não adianta eu ir viajar tensa, com medo, sem saber aonde eu vou parar, o que eu vou encontrar, se eu vou poder ir para os lugares que eu quero ir ou não, né? Então, é uma coisa que geralmente toda vez que vou viajar, já procuro saber antes dos lugares que eu quero conhecer. Eu não conheço quase nada fora do Brasil ainda, a gente só teve na Argentina. Mas eu tenho viajado bastante dentro do país, assim, e é sempre uma coisa que eu paro antes para procurar aonde vai dar para ir, ligo para lugares para saber sobre acessibilidade, aviso, olha, eu vou, eu preciso que preparem isso, que preparem aquilo, que faça assim, faça assado. A própria questão do avião, a gente já tem que deixar avisado no momento da compra das passagens o que precisa de atendimento, né? Por exemplo, eu Sim. pego sempre cadeira de rodas para entrar e sair da aeronave, o aeroporto de São Paulo, que é gigante, eu faço todo o deslocamento em cadeira de rodas, tanto quando eu viajo sozinha quanto viajando com amigas, porque senão é mala para carregar, sou eu, enfim, é muita coisa. Então é um preparo prévio que a gente tem que ter. E qual foi o lugar que foi maravilhoso? Tipo, maravilhoso porque eles super mostraram estar preocupados com isso, com você se sentir bem. Teve Uhum. algum lugar assim maravilhoso? Bom, eu amo São Paulo, né? Eu já viajei incontáveis vezes para lá e eu amo e eu sempre falo que é um lugar em que eles estão preparados para receber todo tipo de pessoa. Porque tu chegas num teatro, por exemplo, não é surpresa tu dizeres que tu precisa de uma cadeira de rodas e de alguém que te acompanhe. Eu fui sozinha assistir ver uma exposição na Oca, no Parque de Ibirapuera. Eu cheguei, eu me apresentei, eu disse, eu preciso de uma cadeira de rodas e alguém que me auxilie. Se eu tivesse feito isso aqui em Floripa, eles iam ficar me olhando com cara de não faço a menor ideia do que eu faço aqui. E lá não, Sim. tu pedes, eles na mesma hora já te arranjam uma cadeira de rodas, já vem um bombeiro que te acompanha no passeio todo, e essa pessoa conversa contigo, ela interage contigo, ela te entende como alguém independente e autônomo. Eles têm uma normalidade nessa questão Tem, já. eles sabem lidar de um jeito diferente. Eu acho Florianópolis meio provinciana nesse sentido. Sim, é só pensar no museu ali do centro, né? Aquelas escadas. Gente, tem condição, Escada né? e andar de pantufinha porque vai arranhar o chão, Isso, esse né? tipo de coisa Assim, não dá mais, né? E já teve foi, né? alguma cidade do Brasil que chegasse lá e pensasse, cara, onde que eu vou conseguir ir aqui? Porque nada está para mim. Que tenha Não, eu acho te que podado, assim. Ou tu não, é que também tu já vais pensando nisso, né? eu já vou com tudo meio preparado, assim, né? Eu já agilizo.
todas as questões antes. Então é difícil de eu chegar lá e eu dizer, e agora, o que que vai, né, como que eu me viro? E tu viaja sozinha? Eu viajo sozinha. Eu viajei poucas vezes sozinha para visitar amigos que moravam fora na época. A Viviane, que estava aí assistindo a live, e o marido, eles moravam em Vitória, então eu viajei 2, 3 vezes para visitá-los. E para mim é muito fácil viajar sozinha, mas porque eu sou muito independente, muito agilizada e porque a minha limitação também é muito pequena. Então eu tenho uma liberdade agora. E uma coisa engraçada de viajar, sendo pessoa com deficiência, é o trato que a gente tem no aeroporto, quando tu viajas acompanhada. Quando tu tá sozinha, eles são obrigados a falar contigo. Eles estão te vendo ali, eles sabem que tu és a única opção. Ou eles falam contigo ou falam contigo. Mas se tu estás viajando acompanhada, que é o que acontece comigo, eu viajo muito com 2 amigas, a Mari e a Paola, se as 2 estão comigo em aeroporto, as pessoas se dirigem a elas e não a mim, os Fica funcionários de invisível. aeroporto e de Fica companhia aérea. invisível. Eu sou um vaso, um enfeite ali. Uhum. É mais uma bagagem a carregar, então. Exato, exato. E aí já teve circunstâncias da gente dizer, pergunta para ela, ela fala. A deficiência dela não é mental? Não, e também não é de fala. Inclusive eu falo bastante. Não é essa a questão, né? E até facilita, porque aí já pode resolver diretamente com a pessoa que interessa, né? Exatamente, Então, porque sou eu que vou dizer o que que eu preciso, o que que dá, o que que não dá para fazer, né? Não é a outra pessoa. Ela tá me acompanhando, sim. mas ela não é eu. Ela não é meu anexo também, né? E quando tá. Alguém botou aqui um negócio que eu até quero lembrar. O Coliseu tem elevador, de fato, a Aninha está falando aqui, até A para a gente Aninha, dizendo a para as Aninha é super pessoas, né? viajante pro O exterior. Louvre é todo adaptado também. Ah, tá vendo, gente? Nada como Paris, eu quero dizer. Mas não é por nada, não. Pois é, então, ó, eu imaginei isso, que deve ter um app que mostra a rota para as pessoas com deficiência no Vaticano, porque tem muita coisa, tinha muita gente no Vaticano com cadeira de roda, então eu imaginei que isso, de algum modo, deve ser feito, entendeu? Ó, a Aninha tá falando do blog Cadeira Voadora. Aham. No app oficial do Louvre tem opção de rota para PCD. Então, assim, a gente já tem algumas, algumas opções assim que eu acho que são importantes. Não é nada como Paris, minha gente. Paris dá jeito na gente. Né? O que não der, eles vão dar jeito também. O pessoal fala, mas assim, é muita coisa térrea, né? Você chega em Paris, tem, assim, eu acho que tu devias começar a planejar. Paris, viu? Acho que isso devia estar na tua rota, Gente, eu e minha porque. irmã tínhamos uma viagem programada para esse ano. Era pra gente ter estado em Hum. Londres esse ano, em abril, quando Ah, aqui também começou é essa fácil. confusão da pandemia. Ah, dureza. Assim, Porque esse é... acabou que a gente desistiu da viagem um pouco antes disso por outras questões, mas assim, a gente teria perdido a viagem. Sim, exatamente. E eu acho que É, o viajar é um negócio que é tão. Bom, é que eu acho que viajar realmente é sair da nossa, né? É conhecer, sair da nossa alma, conhecer outras almas, é, outro nada tudo, melhor do que né? viajar, nada é tão Então, incrível e quanto isso eu viajar. acho que é muito importante que se garanta para as pessoas, que elas Uhum, possam conhecer outros lugares. Eu imagino, claro, a Disney eu acho que tem uma outra questão também, até me corrija se eu estiver enganada, mas todas as minhas experiências, assim, para Disney eu só fui uma vez e não sou apaixonada pela Disney, mas, por exemplo, Nova York tem várias possibilidades, né? Washington é muito preocupada com isso, né? Naturalmente, é capital, então Washington, inclusive Washington é uma cidade lindíssima que eu recomendo para todo mundo visitar, ela é linda e ela tem muita questão de acessibilidade nos próprios museus, eles são muito preocupados. Mas, por exemplo, a Disney, eles têm, o americano tem a questão da obesidade. Então, a gente vê uhum, que muitas cadeiras de rodas, elas servem para os obesos poderem se se locomover dentro do locomover. próprio parque, né? Então, eles já tiveram que acostumar com uma... Já é um outro perfil, né? Até de pessoas que precisam. Elas têm uma mobilidade reduzida por outras condições e que Uhum. americano, que não é bobo, que quer ganhar dinheiro, se não adaptar, vai perder gente lá dentro. Então, eles têm aqueles Eles já carrinhos, entenderam, né? né? Exatamente. Então, assim, eu imagino que a Disney também deva ser bastante acessível nesse sentido. Claro, eu fui há tantos anos, e numa época com É, 17 anos você não pensa nisso se você não tiver uma amiga na mesma condição. Essa que é a uhum. verdade. Na adolescência, Sim, por exemplo, sim. por isso que eu também quis que a gente conversasse, porque assim, é, eu me sinto mal por não ter pensado nisso quando eu tinha 18, 19 anos. Uhum. Mas é um período que, com 15, 16, 17, se você não tiver alguém próximo de você, então o que que A acontece? gente Uma não amiga tua enxerga as quebra a coisas. perna. E aí tudo muda. Se uma amiga tua Aham. quebrar a perna, você vê as coisas
de uma outra forma. Eu acho que Uhum. aí aquilo que era invisível passa a ser visível, e daí você nunca mais perde o olhar para aquilo, né? E isso eu acho muito importante, porque a gente tem essa coisa de que assim, e aí a gente vai vendo, não é vai vendo, tem que estar tudo preparado, Aham. E eu né? acho que essa questão de qual é a nossa realidade é uma coisa que, graças a Deus, acho que está mudando. A geração atual, e eu acho que as crianças precisam ser incentivadas a enxergar as coisas com essa naturalidade, enxergar o diferente com essa naturalidade. Mas eu acho que isso melhorou, sabia? Eu acho que Melhorou, melhorou. eu vejo pelo meu filho, entende? Uhum. Assim, a naturalidade dele em relação a tudo. Sim. Em relação a feminismo, por exemplo, a questões de gênero, eu vejo como é difícil para ele compreender a violência contra a mulher. Ele não Uhum. compreende que isso possa acontecer. Para ele isso é uma coisa inviável, uma coisa impensável. Discriminação de gênero, homossexualidade. Então, assim, ele não vê a normalidade com que ele encara as coisas já é completamente diferente e no colégio isso é tratado com mais naturalidade. Então, ele tinha um amigo Exatamente. que ele tinha um colega com síndrome de Down na outra escola que ele estudava. E aquilo era uma coisa meio tranquila, sabe? Aquela coisa meio Uhum. tranquila. Agora, quando ele mudou de colégio, a melhor amiga dele quebrou a perna. Ele meio que estava junto, talvez ele tenha contribuído para o evento, jamais saberemos, mas enfim, é uma amiga Melhor não bem saber. esperta, bem ligeira, bem daquelas, bem, sabe, das boas, assim. Os dois estavam fazendo alguma coisa sensacional e ela quebrou a perna. E ele virou meio que o carregador dela, entende? Então, Aham. e aí a gente viu o seguinte, o colégio só tinha uma cadeira de rodas à disposição, de modo que, como ela precisava permanentemente, o colégio não teria cadeira de rodas para se alguém precisasse. Uhum. Então, a mãe dela alugou uma cadeira de rodas, porque, assim, cara, não dá. Essa cadeira de rodas tem que ficar para alguém que precisa uma vez ou outra, e não para uma Sim. necessidade permanente. Só tinha uma. Eles têm o elevador, aí só pode entrar no elevador a cadeira. Né? Então, o Isso. que acontecia? O Arthur levava ela até o elevador, embarcava lá no elevador, saía correndo, subia a escada para esperá-la lá em cima. E foi muito legal. Eu fiquei muito orgulhosa dos dois estabelecerem essa relação em que ela ficava muito grata e ele se sentia super útil e ele achou aquilo muito natural. Então, eu Uhum. falei para ele, você imagina, filho, que tem gente... Aí eu aproveitei, né, Fê, né? Como é que a gente é, né? Aproveitei para mostrar para ele, tem gente que está sempre nessa condição. Aham. Sempre. A pessoa que está sempre nessa condição não pode se dar o luxo de ser tão dependente. É Uhum. porque, claro, era um período, mas a pessoa que está sempre nessa condição não pode. Então, a gente tem que abrir outros caminhos para essas pessoas também, para que elas Uhum. possam adquirir a independência, que às vezes é algo assim, até porque os pais não vão viver para sempre, né? Aqueles que Sim, protegem e que cuidam, exatamente. né? E isso tem que ficar muito claro em todo tipo de deficiência, né? Uma grande amiga minha, a Raquel tem um filho autista, e a maior preocupação da vida dela é que ele possa ter um mínimo de independência, Uhum. né? E que ele consiga ganhar dinheiro, enfim. A Evelyn conhece o Arthur. O Arthur tem ele tem essa coisa de fazer as coisas, de gostar de ajudar, mas também ele percebe como aquilo faz diferença, né? E a gente também vai explicando, mas isso, acho que para várias situações a gente agora tem que mostrar a necessidade da independência que parte da acessibilidade. Se o lugar não é Uhum. acessível, não tem Exatamente. independente. Não adianta ensinar a ser independente, né? Porque É o aquilo não primeiro vai ponto. resolver. Não, E aí o eles. seguinte, para a gente dar leveza para o negócio, assim, para a gente não falar só sobre isso, que até porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes também, e aí tu fosse escrever a tua, se cair a nossa, eu tento te chamar pela outra, tá? Se cair por Joia. aqui, eu Uhum. tento te chamar pela outra. É, porque a gente já passou, mas é porque a gente começou bem atrasada também. O teu TCC da pós. Quando eu te vi na pós, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, depois que eu me dei conta que era tribunal, e porque assim funciona, a gente, né? Não liguei a pessoa ao local, né? Descontextualizei, e tu fosse escolher um tema diferente, porque que até eu fiquei muito feliz, porque não fosse escrever sobre a tua condição de alguém que tenha problema de mobilidade, escrever sobre uma Uhum. outra condição, que faz parte da condição de ser mulher, Uhum. né? Também nessa linha. Então, sobre o que foi o teu tema, então, só para o pessoal desavisado saber. Tá, vamos lá. Em 20 segundos, vamos ver. Ih, Vitor, O Caia, meu TCC da pós foi sobre os direitos trabalhistas de pais e mães em famílias